Mas quero lhe fazer outra pergunta. O senhor disse que a Bíblia é o suficiente, que a Bíblia nos basta, que a Bíblia está completa, mas provei que não está completa. Mas vamos lá. De Jesus até 1455, as pessoas tinham Bíblia nas suas casas? Sim ou não? Não. Não tinha. E como que essas pessoas iam ser salvas se elas não tinham a Bíblia? Hoje você diz, a Bíblia é tudo. Tudo é a Bíblia. Temos que ler a Bíblia, seguir a Bíblia, crer na Bíblia, dormir com a Bíblia, fazer da Bíblia um travesseiro, está bem. Mas de Jesus até 1455, as pessoas não tinham Bíblia em suas casas. Quero lhe perguntar, quem era que retinha a Bíblia até 1455? Ninguém tinha Bíblia, não. Sim, até 1455, quem retinha a Bíblia? Quem tinha o poder sobre a Bíblia? Era a Igreja Católica. A Igreja Católica. Quem lia a Bíblia? O senhor está de acordo que eram os sacerdotes católicos? Sim. Sacerdote católico. Eles liam a Bíblia na língua do povo ou eles liam a Bíblia em latim? Latim. Ah, então de Jesus até 1455, com o advento de impressão, John Gutenberg foi quem criou a Bíblia, capa dura, colocou os livros dos profetas numa capa dura e chamou de Bíblia. Eles não tinham Bíblia, eles não liam a Bíblia, e quando os sacerdotes iam ler a Bíblia para eles, liam em latim. Olha só que coisa, 1455 anos, ninguém sabia nada da Bíblia. E como que as pessoas foram salvas? Eu respondo, pelos profetas que Deus enviou de geração em geração. Obrigado. Senhor Kleber, agora vamos para a sua técnica desse bloco, finalizando mais um bloco. Você tem 7 minutos para a sua técnica, o tempo já está com você. Bom, o que João Gutenberg, nobre Deutamar, fez não foi criar Bíblia nenhuma. Ele apenas fez uma imprensa para criar mais Bíblia. Imprensa de Bíblia, de livros. E aí ele propagou a Bíblia. Só que ele não criou nada. Aí você me pergunta, de Jesus até o ano 1500 e blá, 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 não tinha Bíblia, de fato não. Agora, não existia a Bíblia escrita para o povo. A palavra escrita na mão do povo. Agora, a palavra oral, os ensinamentos orais, sempre as pessoas foram passando de tradição em tradição. As pessoas, Deus, a própria Bíblia fala, em Apocalipse 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. No período que a Igreja Católica estava ali com a Bíblia na mão ali, e só os sacerdotes podiam ler e interpretar, mas as pessoas ouviam a palavra de Deus. De alguma forma, elas tinham acesso de ouvir a palavra de Deus. Deus sempre cuidava dessas pessoas. E outra questão, elas sempre ouviam a palavra de Deus, ainda que não fosse pelo intermédio da palavra escrita, mas tinha a palavra oral. Da mesma forma, eu jogo lá para o princípio. Lá no princípio, sempre as pessoas lá, começou de Adão, Caim e tal, ali não existia uma lei escrita, mas existia a lei oral. E as pessoas ouviam a palavra de Deus e era edificada da mesma forma. Entendeu? Era edificada da mesma forma. No período que a Igreja Católica tinha a Bíblia, sempre existiram os remanescentes de Deus, os sinceros que sempre ouviam a palavra de Deus, e isso foi passando de pai para filho, de filho para pai, e eles foram edificados. A Igreja Católica reservou lá, para o seu bel prazer, a interpretação e a leitura da Bíblia. No entanto, Deus sempre cuidou deles ao nos ouvir das Escrituras. Sempre alguém citava as Escrituras. Aí você disse aí que Martinho Lutero era um profeta de Deus. Você está de acordo? Sim ou não? Pergunta para mim? É uma pergunta? Se eu estou de acordo, Martinho Lutero era um profeta de Deus? Sim, um profeta de Deus. E porque Martinho Lutero, uma das defesas de Martinho Lutero, era que a justificação era pela fé em Cristo Jesus. É que a salvação somente pela graça, por intermédio de Cristo Jesus. Martinho Lutero, assim como Cacô Felipe faz, dizia que a salvação era ele? Ou era Jesus? Ou era pela fé em Jesus? Responda. Martinho Lutero tinha a revelação para o seu tempo. Olha a pergunta que eu te fiz, não fuja da pergunta. Martinho Lutero, ele ensinava que a salvação era pela justificação, a salvação, a graça, ela pela fé em Cristo Jesus ou com base na mensagem dele, com base nele? Respondi. Qual era o ensinamento de Martinho Lutero? Pregava a revelação de Jesus Cristo para o seu tempo, e ele colocou em 95 teses.
Então, pera aí. Então perceba. Então, perceba. O senhor aí confirmou que Martinho Lutero... Olha o período que Martinho Lutero viveu. Já passando 1000 anos, quase 2000 anos, quase 2000 anos que Jesus viveu, Martinho Lutero é recente aí. Tem uns 500 anos aí, 500 e poucos anos que Martinho Lutero viveu. Ou seja, mesmo assim, ele ainda no seu tempo dizia que a salvação era com Cristo. A justificação era para Cristo. Ele fazia o povo que estava idólatra ali, naquele período ali, sair da idolatria, porque o foco é Cristo. Inclusive, ele estabeleceu as 5 solas. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a graça e somente a fé, somente Jesus Cristo, somente as Escrituras, somente a graça e o outro eu esqueci. Acho que é somente a fé, uma coisa assim, é 5. Então, perceba que ele não chamava atenção para ele, mas para Cristo. Ele dizia que a salvação era Cristo, que a salvação é por intermédio da fé em Cristo. Como que você considera ele um profeta autêntico? Ele levava ainda no seu tempo. Ele não sabia que Cristo tinha vivido há 2000 anos atrás? Vocês não ensinam que é o profeta vivo na terra, em seu tempo, que é a salvação, que é a luz? Mas o Martinho Lutero ensinava que era Cristo, que era a salvação, no seu tempo, quase 2000 anos. Recente isso aí. Ele não fazia igual o profeta Cacó Felipe, não, que dizia que a salvação era ele, que a luz... Não, pelo contrário. Ele estabeleceu lá as 95 teses na porta do catolicismo romano lá, e dizia claramente que a salvação é por intermédio da fé em Jesus Cristo. Salvação é por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então, perceba, como que Cacó Felipe não vai também levar as pessoas a entenderem Jesus Cristo? A dizer que a salvação, porque ele não afirma, como Martinho Lutero afirmou, que a salvação é Jesus Cristo. É por intermédio da fé em Jesus Cristo. Porque ele se auto-intitula como luz, como salvação, que só o detentor da verdade, sendo que Martinho Lutero diz, não, a verdade é Cristo. A salvação é Cristo. O que Martinho Lutero fez foi apenas uma reforma. Foi apenas despertar ali no povo, né? Ele foi como porta-voz de Deus ali, para despertar no povo ali, e para focar em Cristo e nas Escrituras. Não era nele, era nas Escrituras e em Cristo. Então perceba que a gente tem que entender essa questão aí, que a função de um verdadeiro profeta, é conduzir o povo a Cristo, a última revelação de Deus. A iluminação, perceba, Martinho Lutero não recebeu nenhuma revelação. O que Martinho Lutero foi estudar nos originais do Novo Testamento, e ali, quando ele entendeu, quando ele foi iluminado por aquela revelação do Novo Testamento, entendimento, porque ele só tinha acesso até então ao Antigo, quando ele entendeu a revelação do Novo Testamento, quem era a justiça de Deus, o que era a justiça de Deus, em que consistia a salvação, quando ele entendeu isso, foi que ele foi trazer iluminação para o povo do seu tempo, que parasse de idolatria e que focasse em Cristo, que era a salvação, que era a graça manifestada de Deus em seu tempo. Então perceba, Cacó Felipe está fugindo dos trilhos dos profetas. Obrigado, senhor Kleber. Finalizamos mais um bloco. Vamos agora para o último bloco. E nesse último bloco, quem começa perguntando é o senhor Kleber. Senhor Kleber, o senhor tem 2 minutos para fazer a sua pergunta. O tempo está com você. Vamos lá. Mateus capítulo 23, e eu vou pedir aí que o nobre irmão Deltamar abra, Mateus 23, 34 até o número 36, a minha pergunta vai ser baseada nesse texto, diz assim, ó, Jesus falando, viu, com os fariseus, escribas ali de sua época, da sua geração, olha o que ele diz, portanto, eis que vos envio profetas, no plural, profetas, beleza, tá no plural, sábios e escribas, não fala só de profetas, sábios e escribas, presta atenção, e a uns deles matareis e crucificareis, a uns deles matareis e crucificareis, a morte de crucificação
era no tempo de Cristo. Vamos lá. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo. O que foi sobre vós quem? Sobre vós os fariseus e os escribas, que Jesus estava descendo além ali. Para que sobre vós é as pessoas que Jesus estava conversando, caia todo o sangue do justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha aí, tudo que Jesus estava anunciando ali, ele disse que ia vir sobre aquela geração ali. Todas estas coisas, ou seja, ele ia enviar profeta, Jesus ia enviar profeta naquela geração, e vós, os escribas, Jesus falando que os escribas iam matar eles, ia crucificar eles. Aí o 36 diz, em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Bom, Jesus disse que aconteceria tudo naquela geração. E por que vocês relacionam esse texto com o que Cacô Felipe disse? Que para dizer que o texto está se referindo a Cacô Felipe. O tempo já terminou. Então, faça uma explicação aí. Apóstolo Tamar, o senhor compreendeu a pergunta? Sim, eu entendi. Então, o tempo está com você. Eu quero responder aí o seu Kleber. É uma pena que eu não tenho tempo para responder tudo o que ele diz aqui. Ele diz muitas coisas. Agora, quero afirmar para ele que um homem chamado Martim Lutero, que era um profeta de Deus, recebeu o seu chamado, a sua comissão e a sua mensagem, assim como os profetas da Bíblia, para cumprir Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1 em diante, para cumprir Apocalipse 14, versículo 8 em diante, para cumprir Apocalipse 18, dentre outras profecias, em 5 de julho de 1505. Ele recebeu o seu chamado. Agora, se Lutero era porta-voz de Deus, Deus tinha que falar com ele, senhor Kleber. Não tem como o homem ser profeta, porta-voz de Deus, e Deus não ir falar com ele. Deus tem que falar com seus porta-vozes. Quando o senhor usa aí Mateus, capítulo 23, para dizer que Jesus estava falando com os seus apóstolos, ora, aqui você quer usar esse texto para dizer que vós, eles, mas no debate anterior, você estava pegando versículos de Jesus, palavra de Jesus, que ele falava vós, e dizendo e você disse que era para o nosso tempo. Assim como vocês pegam também Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, para dizer que Jesus vos mandou ir pregar o evangelho. Ora, Mateus 28, versículos 19 e 20, Lucas 24 e Marcos 16, Jesus estava falando com quem? Estava falando com seus 11 apóstolos. Mas você diz, eu faço ir de Jesus. Jesus nos mandou pregar. Vocês usam esse versículo para dizer, ele nos mandou, é para nós. Ora, se isso não é hipocrisia, o que é isso? Agora, o senhor estava falando aí sobre o profeta Cacô Felipe pregar diferente de João Batista. Ora, será que Paulo pregou o mesmo evangelho que Pedro? Presta atenção, seu Kleber. E Paulo disse que Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. E Paulo, recebeu o evangelho da incircuncisão. 2 evangelhos diferentes. Pedro, os demais apóstolos para os gentios, de acordo com o que Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, e eles cumpriram isso à risca, foram pregar somente aos judeus. Se o senhor não estiver de acordo, pode mostrar aqui que não. E Paulo foi pregar aos gentios o evangelho da incircuncisão. João Batista dizia que os seus discípulos, ele mesmo não podia beber vinho, mas Jesus veio dizendo que ele podia beber vinho, os seus discípulos bebiam vinho, transformou água em vinho e assim por diante. Chamava Jesus de beberrão e comelão. Ora, e os 2 eram verdadeiros. Jesus vem dizendo, Moisés disse que é olho por olho, dente por dente, mas eu digo-vos, se um homem vos bater na face direita, oferece à esquerda. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Ora, Jesus estava a falar diferente de Moisés, no entanto, eram 2 profetas diferentes e eram verdadeiros, com revelações diferentes, porque os profetas são como os cientistas, e os profetas vêm trazer o quê? Repetição da Bíblia? Contador de história? Não, senhor. Os profetas vêm com a nova revelação, assim como os cientistas, que são os sábios aí, que o senhor está falando em Mateus 23, os cientistas que são os sábios, vêm trazer novas descobertas para a humanidade. E os escribas são hoje o que nós chamamos de jornalistas, são os escribas de Deus, que contam a história. Mas vamos voltar ao que o senhor estava falando lá atrás, como o respeito de Mateus capítulo 23, versículos 34 e 35. E no tempo de Jesus, ele era um profeta, e ele prometeu enviar profetas, que foi os seus apóstolos primeiramente, e esses apóstolos foram mortos. Agora, Antipas, eu perguntei aqui, Antipas foi morto. Foi ou não foi morto?
O senhor sabe que Antipas foi morto? Ele está no capítulo 2 de Apocalipse. A fiel testemunha, um profeta de Deus, foi morto. John Wycliffe, em 1415, eu vou perguntar, senhor Kleber Pereira, John Wycliffe era o profeta de Deus em 1385? E eu não tenho ciência, não tenho conhecimento da história dele, não. Mas eu vou dizer, John Wycliffe era um profeta de Deus, e por causa de sua mensagem, e por causa dos seus livros, a Igreja Católica o matou. John Hus, que profetizou a vida de Martinho Lutero, ele era um profeta de Deus? Ele era o porta-voz de Deus em 1415? Não sei. Sim ou não? Nunca estudei sobre. Não sei. O senhor não sabe, mas o senhor está aqui para afirmar que os profetas foram até a geração de Jesus. E eu perguntei, e Antipas? O senhor não sabe. John Wycliffe? O senhor não sabe. John Hus? O senhor não sabe. E todos os profetas que a Igreja Católica matou? Todos os profetas que a Igreja matou? Matou também na geração de Jesus? O senhor diz assim, Jesus está falando para eles, os seus discípulos, porque ele diz, vos matarão. Mas, senhor Kleber, por que vocês pregam nas vossas igrejas que vocês estão em cumprimento de Joel 2:28? Vocês dizem, o que acontece aqui na nossa igreja é o cumprimento de Joel 2:28. Nos últimos dias, Deus prometeu enviar o seu Espírito, derramar sobre toda a carne. Os nossos jovens, os nossos velhos sonharão, profetizarão. Vocês dizem isso. Sendo que a Bíblia, a sua mesma Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Atos, que aquilo que Joel havia dito se cumpriu lá, no tempo dos apóstolos. Ora, ele disse que estava se cumprindo lá, mas vocês dizem que não, que Joel 2:28 está se cumprindo até hoje. Então, Joel 2:28 vale até hoje. Mateus 28, versículos 19 e 20, vale até hoje. O id de Jesus vale até hoje. Mas Mateus 23, versículo 34 e 35, não vale até hoje. Vamos lá, senhor Kleber. O senhor está diante dos discípulos do profeta Cacô Filipe. Eu quero mostrar aqui uma outra coisa. Quando o senhor vem aqui para dizer que os reis de Israel eram representantes de Deus, não eram todos os reis de Israel. Saul não era representante de Deus. E muitos maus reis em Israel não eram representantes de Deus. Quem era os representantes de Deus como rei de Israel? Eram os profetas. Senhor Kleber, o senhor está de acordo que Davi, além de ser rei, era um profeta? Sim. Não que ele recebia a nomenclatura, reconhecido pelo povo como profeta. Não, mas... eu estou perguntando, ele era um profeta, não era? Ele é o porta-voz de Deus no seu tempo, não é? Também. Davi era um profeta como Moisés, sim ou não? Não. Não era. Mas Davi tinha os seus livros. E nesses livros continha a revelação de Deus para o seu tempo. E nesses livros de Davi, os seus salmos, os seus cânticos e assim por diante, os cantares de Salomão e os provérbios, continha profecias sobre Jesus. Davi não era um profeta como Moisés, mas até mesmo ele profetizou o ministério de Jesus. Está vendo? Então, os reis, que eram representantes de Deus, eles eram profetas. Davi, profeta. Salomão, profeta. Os juízes, que eram representantes de Deus, eles eram profetas. E Gedeão estava lá quando ele viu o quê, senhor Kleber? Ele viu uma Bíblia. Foi uma Bíblia que ele viu ou ele viu um anjo? Ele diz, estava lá eu, malhando trigo, para colocar lá no celeiro, no lagar, quando o anjo me apareceu. Gedeão também viu um anjo. Não foi só os falsos profetas que viram anjo, senhor Kleber. Ok, muito obrigado. Senhor Kleber, o senhor tem 7 minutos a partir de agora, o tempo está com você. Pois é, meu nobre e amado irmão Deutamar Costa. Então perceba, eu te fiz uma pergunta e como o diabo foge da cruz, você fugiu da pergunta. O texto tem que ser interpretado à luz do seu contexto. Se Mateus capítulo 23, versículo 34 e 36 deixa claro, deixa nítido que Jesus está se referindo aos profetas daquela geração, inclusive tinha profeta naquela geração, em Antioquia, tal, que aqueles profetas daquela geração iam ser perseguidos, iam ser crucificados. Você não pode pegar esse texto de Mateus 24, 34, esse que vos envia os profetas, para se referir a Cacô Filipe e aos demais profetas. Você não pode. E outra, eu continuo afirmando aqui, você mesmo caiu na arapuca que eu estou armando aqui. Você mesmo disse que Davi profetizou acerca de Jesus. Claro que sim. Todos eles profetizaram acerca de Jesus. Se ele era o cumprimento,
Se tantos profetas do Antigo Testamento, quanto nós hoje somos salvos pela fé em Cristo Jesus, os profetas do Antigo Testamento, o povo, eles acreditavam em um Messias que viria. Nós acreditamos em um Messias que já veio. E ele é a completa revelação de Deus e a última, acabou. Eu não estou dizendo aqui, olha, preste bem atenção, eu não estou dizendo aqui que alguém não pode profetizar, que não existe um ministério profético, eu não estou dizendo isso. Eu disse que a última revelação de Deus é Jesus Cristo, e que todo autêntico profeta vai conduzir o povo a olhar para Cristo. Todo autêntico profeta bíblico, enviado de Deus, ele, como escravo de Jesus Cristo, vai fazer o povo a ficar com a mente focada em Cristo. É por isso que eu digo, Cacau Felipe não pode ser um profeta autêntico, porque ele não conduz o povo a focar em Cristo, mas sim em sua mensagem, sim nele mesmo, e dizendo com base nas suas ideologias próprias, que é um profeta enviado de Deus. Sendo que, no Novo Testamento, todos os profetas enviados de Deus, todos os escritores, apontavam para Cristo, não tem para onde correr. Então, como é que alguém pode chegar agora aqui, no século XXI, e dizer que é profeta de Deus sem exaltar a Cristo? Sem conduzir o povo a Cristo? Sem dizer que a salvação era Cristo? Então, a Bíblia é sim suficiente para nós. A Bíblia é completa. Não preciso mais de nenhuma revelação. O que eu preciso é de entendimento agora. Eu não preciso mais de alguém que alguém venha como dizendo profeta de Zeus, só se for de Zeus mesmo, e trazendo uma nova mensagem. Entendeu? Então, nós precisamos, a igreja precisa, o povo precisa de entendimento. É aqui que o inimigo quer pegar muitas pessoas. Aqui, ó. Os inimigos, o diabo, o adversário, Satanás, quer enganar as pessoas aqui no intelecto. Entende? Então, se a gente não procurar estudar, não procurar pedir ao Espírito Santo, e outra questão, é que Cacau Felipe está anulando a ação, a intervenção do Espírito Santo. Quem traz o entendimento é o próprio Espírito Santo. O irmão ressaltou aí, o irmão Deltamar Costa ressaltou aí, mas Jesus disse, Moisés disse isso, mas eu digo aquilo. Claro, meu amigo, Jesus pode. Ele era o Deus encarnado, ele tinha toda a autoridade para isso. Agora, me mostre Paulo dizendo isso. Me mostre os outros escritores do Novo Testamento dizendo isso. Me mostre aí. Claro que não. Com base em Mateus 5,17, ele veio para cumprir, ou no grego plerô, complementar, trazer o real significado. Então, se Jesus veio trazer o real significado, ele, como Deus encarnado, ora, foi ele mesmo que entregou tudo lá para Moisés. Moisés foi apenas um legislador. Moisés foi apenas alguém usado por ele para estabelecer as leis. Então, ele pode dizer, eu digo isso. Não que ele está jogando por terra o que Moisés disse, negativo. Mas ele está trazendo o real significado. Até mesmo o livro de Levítico, que é um bocado de lei rígida, durona mesmo ali, a gente tem que entender que o livro de Levítico só traz uma mensagem, só traz um significado ali, a santificação. O povo de Israel acabou de sair do Egito e Deus aí envia diversas leis duras. Para quê? Para santificar o povo. Essa era a intenção de Deus. E Jesus deixou claro que nós temos que santificar. E os escritores dizem que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento, os escritos dos profetas, quanto o Novo Testamento, ela é um complemento, ela se completa. É um complemento que fecha. Acabou. Acabou. O alvo foi atingido. A revelação no Novo Testamento se manifesta em carne. Completa. Sem abrir espaço para nenhum outro tipo de mensagem, nenhum outro... Eu quero conhecer Deus, pronto, eu vou estudar a história de Cristo. Eu não vou estudar livro do profeta Cacau Felipe. Eu não vou estudar outros livros criados por muitos religiosos. Eu vou estudar a história de Cristo, porque ele é a revelação completa. Em Cristo está a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Acabou. E isso aí vale para todas as gerações. E o autêntico profeta reconhece isso. O profeta que não reconhece isso, infelizmente, ele não é enviado por Deus.
Ele é enviado pelo capiroto e quer seduzir o povo com palavras bonitas, com palavras fingidas, entendeu? Querendo gabelar o povo. Só que o povo tem que estudar as Escrituras e pedir que o Espírito Santo de Deus ilumine os vossos corações, ilumine o vosso entendimento para realmente saber que o foco é Cristo. Não é nenhum outro homem na face da terra. Não é a mensagem de nenhum outro homem. Não é a revelação que alguém diz ter. Mas é Cristo. E as Escrituras está completa. Está completa. Então, tudo que você precisa está nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus não envelhece. Existem princípios eternos para a minha vida, para a sua vida. Não vá atrás de livro de profeta Cacô Felipe. Não vá atrás de livro de nenhum outro profeta. Vai estudar a Bíblia, que é melhor para você. Ok, seu Kleber. Apóstolo Eltamar, o senhor tem 7 minutos a partir de agora, o tempo está com você. Porque, muito obrigado. O senhor Kleber disse aqui que Mateus 23, versículo 34, 35, vale para o tempo de Jesus. Mas eu quero perguntar, senhor Kleber, por que vocês pregam nas vossas igrejas que Mateus 28, 19 e 20, ide pregai o meu evangelho a toda criatura? Por que vocês pregam que isso é até hoje? Isso vale para o tempo de vocês? Cristo disse que direta. Até a consumação... Eu posso responder? Sim. Você me perguntou, né? No término, no versículo 20, Mateus 28, 18 ao 20, Jesus, no término do versículo 20, Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele mandou dali, a missão vai até fim dos séculos. Por favor, eu já pedi para o senhor parar. O senhor disse o texto é claro de Mateus 23. O texto de Mateus 28, 19, Jesus falava com os 11. Você não estava lá, o texto é claro. Lucas, capítulo 24, o texto é claro. Jesus falava com quem? Com os 11. Enviou os 11. Eu quero lhe perguntar, quem foi que enviou Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas e os demais para pregar? Foi Jesus ou foi Paulo? Paulo. Foi Paulo. Agora, os discípulos de Paulo, no ano 53, foram enviados por Paulo. Mas vocês, no século 21, 2.000 anos depois de Jesus, são enviados por Jesus. Já que no tempo de Paulo não era nem Jesus que enviava. Aqui o senhor disse outro dia, no debate, que o senhor é discípulo de Jesus. Agora eu lhe pergunto, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Júnior, Idrônico, eles eram discípulos de Jesus ou eram discípulos de Paulo? Jesus. O senhor não pode mentir aqui. Todos eles eram discípulos de Paulo. E Paulo disse... Não, de Jesus. O senhor não, eu já lhe perguntei. Paulo disse, na Bíblia. Sejam meus... Uma vez que você respondeu, você não pode ficar interrompendo o outro, senhor Kleber. O senhor já respondeu, é a sua resposta. Se você não tem certeza da sua resposta, não dê, fique em silêncio, opte pelo não responder, porque você dá uma resposta e quer argumentar, não pode acontecer isso. Todo mundo sabe, até as crianças sabem, que Timóteo, Silvano, Tito e todos do tempo de Paulo eram discípulos de Paulo, foram estabelecidos por Paulo, foram enviados por Paulo, eram colaboradores de Paulo. E Paulo disse, sejam meus imitadores. Eles eram discípulos de Paulo, aprendia com Paulo, não era de Jesus. O texto é claro, quando diz lá em Atos capítulo 2, que o que vocês estão vendo aqui, Pedro cheio do Espírito Santo dizendo, é o cumprimento de Joel 2:28. E vocês dizem nas suas igrejas que esse texto se aplica a vocês hoje, enquanto que o texto é claro lá. O senhor vem falar aqui de analisar o texto, o contexto, fora do texto. Ora, vocês estão usando coisas para dizer mentiras. Mas vamos lá, quero lhe perguntar aqui uma outra coisa. Lucas 11:49 diz, eis que enviarei-vos profetas. E quando eu perguntei, o senhor não sabia responder. Todos os profetas, mais de aproximadamente uns 50 profetas, que Jesus Cristo enviou para a Terra nesses 2.000 anos, porque Deus fala pelos profetas. Deus não fala por Bíblia. Quando Deus falava a Caim, quando Deus falava a Abel, quando Deus falava a Eva, Deus falava por um profeta chamado Adão. Quando Deus falou nos dias do dilúvio, por um profeta chamado Noé. Quando Deus falou no tempo do Egito, um profeta chamado Moisés. Quando Deus levou o povo a Canaã, por um profeta chamado Josué. No tempo de Acabe e Jezabel, havia um profeta lá para derrubar, desmascarar os 850 profetas falsos que tinha lá. No tempo da deportação, havia um profeta chamado Jeremias. Antes de Jesus, havia um profeta chamado João Batista. O Senhor diz, os profetas falaram de Jesus, as escrituras falam de Jesus. Mas não é só de Jesus que as escrituras falam. Se eu lhe perguntar,
Por exemplo, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Fala de Jesus ou fala de João Batista, senhor Kleber? João Batista. João Batista. Logo, os profetas não falaram só de Jesus. Por exemplo, Isaías 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, fala de quem? Fala de Jesus? Versículo 3? Deixa eu conferir Isaías aqui. 40, versículo 3, fala de Jesus ou fala de João Batista, senhor Kleber? Fala de João Batista. Vamos para frente. O senhor vai consultar a Bíblia. João Batista. Então, está vendo? O senhor disse a Bíblia fala só de Jesus, é só de Jesus. Tudo termina em Jesus. Agora, Isaías 49, versículo 6, que o senhor vem aqui para passar esse vexame.